Boa tarde, prezado amigo ouvinte, prezados casais. Queremos hoje continuar com os estudos a respeito da vida conjugal. Na semana passada, nós iniciamos um estudo a respeito do perdão e hoje queremos continuar com esse tema, porque a pergunta é: e se a pessoa que causou prejuízo, se a pessoa que ofendeu não se arrepender? E se não houve arrependimento, como é que deve a pessoa ofendida, então, agir? É importante considerar a questão da confissão e do perdão dentro dos princípios da palavra de Deus. E os pecados todos são contra Deus e precisam ser tratados uma vez com Deus, mas também perante as pessoas que foram ofendidas. Em primeiro lugar, em relação a Deus. A Bíblia nos fala em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, há necessidade de uma confissão do pecado. Isso implica num arrependimento real, verdadeiro, genuíno. Então, nesse caso, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, é um lado, e purificar de toda injustiça, quer dizer, Deus vai ajudar a pessoa a abandonar a prática desse pecado. E a Bíblia diz em Romanos 4, versos 7 e 8, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, não imputar pecado significa que Deus não vai cobrar mais. Aquilo que já está perdoado não vai ser cobrado mais da parte de Deus. Que promessa maravilhosa a palavra de Deus nos traz. Mas daí é necessário também tratar com a pessoa ofendida, com aquela pessoa contra quem nós pecamos. Isso igualmente é ensinado pela Bíblia. Não devemos pensar que podemos só confessar a Deus e agora está tudo bem. Veja o que Jesus ensinou. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, se a pessoa, mesmo repetindo o erro, vem e diz, estou arrependido, me perdoa. Isso implica numa admissão, numa confissão do pecado para com a pessoa ofendida. Então, a Bíblia diz, perdoa-lhe. Deus perdoou e não imputa mais o pecado confessado, e assim também nós devemos perdoar conforme o ensino da palavra de Deus. Então, nós podemos ter uma vida conjugal em harmonia com Deus e também com o nosso cônjuge. Essa área de pedir perdão, essa área de confessar, é uma das mais difíceis porque fere o orgulho da pessoa. A pessoa precisa se humilhar. E há pessoas que dizem, não, eu vou confessar só a Deus, então está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deve ser tratado também com a pessoa ofendida. Vamos voltar a ler Salmo 19, 13. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grandes transgressões. Veja que, em primeiro lugar, é necessário abandonar o orgulho. Orgulho quer impedir a pessoa de confessar o seu pecado. Enquanto o orgulho domina, a pessoa não vai experimentar a integridade e não será inocente de grandes transgressões. Então, é necessário se humilhar e tratar também com a pessoa ofendida ou pecado.
A convivência sem arrependimento e sem perdão será uma convivência sem confiança. Enquanto o pecado não é confessado, não pode ser restaurada a confiança na vida conjugal. Naturalmente, é importante saber se realmente houve a ofensa, houve a transição. Mas quando houve, então é necessário confessar e daí vai ser restabelecida a confiança de novo. Alguém colocou a seguinte afirmação: um pedido de desculpas sem uma mudança de comportamento é manipulação. Quer dizer, não pode haver apenas me desculpe, não. Deve haver uma mudança de comportamento para que a pessoa não seja apenas um manipulador. E outra pessoa colocou: a consciência cedo ou tarde será o mais severo acusador do culpado. Enquanto o assunto não é tratado, a pessoa está na culpa e a consciência vai acusá-lo, a não ser que já tenha uma consciência completamente cauterizada. A falta de perdão afeta muitas áreas da vida da pessoa. Em primeiro lugar, vai afetar a saúde física da pessoa. Os batimentos cardíacos vão aumentar. Deixa eu contar aqui uma experiência na minha adolescência. Foi no primeiro emprego que tive uma vez. Trabalhei numa oficina e no segundo dia de trabalho, o dono da oficina foi viajar e o proprietário do imóvel veio até mim com o revólver na mão e disse: eu vou te matar. Falei: mas o que eu fiz? Não, vocês prometeram desocupar esse lugar ontem e não saíram, eu vou te matar. Falei: olha, entrei ontem no emprego, não sabia nem que era alugado e não sei o trato que o senhor fez com o proprietário. Mas ele apontou o revólver para mim. Então a sua filha disse: pai, esse moço não tem nada a ver com o assunto. Ele não é parente, ele não é filho, ele é empregado, entrou ontem. Não, eu vou matá-lo. Finalmente, ela conseguiu combinar com ele que ele afastasse o revólver de mim, mas ele estava tão agitado que teve um ataque cardíaco e faleceu. Sim, a falta de perdão leva a consequências graves. Muitas pessoas com dores no peito. Um jovem disse uma vez para mim: desde que entrei naquele conflito, naquela briga, tenho sentido pontadas frequentemente, bem jovem ainda, menos de 20 anos de idade. Aumenta também a pressão sanguínea naturalmente e causa muita tensão muscular, e isso vai afetar naturalmente a disposição e condições para o trabalho. Há pessoas que sentem grandes náuseas por causa disso, causam desequilíbrio emocional e social, e isso de uma forma especial dentro da família. Os relacionamentos são profundamente afetados entre marido e esposa, e naturalmente os filhos também sofrem as consequências de uma situação dessa. E vai perturbar também a vida espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, se a pessoa não perdoa, naturalmente vai se instalar uma raiz de amargura, vai perturbar a pessoa e, conforme afirma o texto, a pessoa vai se privar da graça de Deus. Deus tem graça abundante para a superação dos conflitos, mas a pessoa amargurada, ela se priva dessa graça de Deus. Maravilhosamente, a Bíblia nos ensina que o perdão é disponível. Salmo 32, verso 5, e tu perdoaste o meu pecado. Davi havia causado a morte de um grande guerreiro e ficado com a esposa dele, e realmente isso trouxe consequências graves, mas quando ele confessou o seu pecado,
ele pode dizer com alegria: e tu perdoaste o meu pecado. Mas se a pessoa peca, se a pessoa nos traz prejuízo em várias áreas da vida, e ela não se arrepende, deve ficar indiferente, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E para nós seria talvez muito agradável saber que o texto termina aqui. Mas a Bíblia continua nesse mesmo texto: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, é bíblico a pessoa sentir ira contra a injustiça praticada, mas essa ira não pode se instalar no coração da pessoa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O assunto deve ser tratado e resolvido antes de terminar o dia. E o texto continua mostrando mais um perigo: não deis lugar ao diabo. No momento quando a ira, a raiva se instala no coração de uma pessoa, o diabo começa a manipular as atitudes, as ações, os pensamentos, e logo a pessoa se torna vítima de laços do inimigo. É muito perigoso ter um coração amargurado e cheio de raiva. As consequências são graves e a pessoa vai carregando um peso muito grande sobre as suas costas, sobre a sua consciência, enquanto não consegue ficar livre dessa ira, dessa amargura. Então, o segredo é transferir o assunto para Deus. Naturalmente, devemos sempre, em primeiro lugar, tratar com a pessoa. É isso que a Bíblia ensina. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e trata isso entre você e ele. E se são membros da igreja, pode ser incluída a igreja também dentro dessa questão. Mas o importante é que a pessoa não continue carregando essa raiva somente para si. Nós lemos a história de Ana, que foi muito atormentada pela sua rival. Essa atormentava ela dia após dia pelo fato que ela não tinha filhos. Então a Bíblia nos mostra, porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Depois de sofrer muitas ofensas da sua rival, finalmente ela foi até o templo e derramou a sua alma perante o Senhor. Este é um grande segredo para não ter a vida física, emocional e espiritual arruinada. O apóstolo Paulo escreve: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então a pessoa muitas vezes tem atitude de vingança. Eu não vou falar com ele, eu não vou cuidar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então isso é uma atitude de vingança contra alguém que causou prejuízo na vida da pessoa. Mas a Bíblia diz, Deus dizendo: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando nós não conseguimos resolver a questão, um segredo muito grande é entregar a questão nas mãos de Deus. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Cuida, por favor, desta situação. E foi isso que Jesus fez quando sofreu a maior injustiça cometida na história da humanidade. Quando ele foi crucificado, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele sofreu tremendamente. Mas a Bíblia afirma: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando parecia, não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, Jesus não se vingou, não injuriava, não ameaçava, mas entregou-se a Deus, ao Pai, aquele que julga justamente. É muito importante saber que Deus vai tratar do assunto. Quando nós entregamos na mão dele, ele, mais cedo ou mais tarde, vai tomar as medidas necessárias. E lá na cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes. Então é tão importante que nós não vamos carregar a ira no nosso coração. E nós queremos, no próximo estudo, ver um exemplo prático de uma pessoa que sofreu muito na sua vida conjugal, um relacionamento péssimo. Como é que ela ensinou e praticou isso? Entregar a questão na mão de Deus, e vamos ver, então, as consequências dessa atitude que ela teve. Então, um exemplo prático, aguarde o próximo estudo sobre esse tema. Agradeço mais uma vez aos que se inscreveram nesse canal. Fico grato quando vocês escrevem cartas para entender melhor como os estudos estão impactando a sua vida. E meu desejo é que Deus possa abençoar ricamente a sua vida conjugal. Que Deus possa abençoá-los, que possamos sempre ser humildes para reconhecer nosso pecado, prontos para confessar, para tratar com a pessoa ofendida, e que possamos também estar prontos a perdoar dentro dos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Mais uma vez, muito obrigado e Deus o abençoe.